Olá, companheiros de viagem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal sobre geopolítica. Aqueles que acompanham os noticiários sabem que no próximo domingo, dia 23, teremos as eleições legislativas na Alemanha de forma antecipada, já que os mandatos aqui duram 4 anos e por conta do governo ter caído no final de 2024, o pleito foi antecipado para o começo agora de 2025. Eu vou explicar nesse vídeo para vocês como que o chanceler é eleito, basicamente como que funciona o sistema político aqui na Alemanha, mostrar o perfil dos principais partidos políticos que estão ou que estarão no parlamento a partir da nova legislatura, além de dizer um pouco sobre as propostas de cada um deles. Afinal, nós sabemos que a Alemanha é a maior economia da Europa, em muitos rankings está aí entre a terceira e a quarta economia do mundo em números absolutos e, portanto, o que se passa aqui acaba sendo tendência para outros países na Europa, como também sendo muito importante para um termômetro da economia global, ou pelo menos continental, no âmbito da União Europeia. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário e também compartilhe este vídeo com mais pessoas que possam se interessar por esse tema. Espero que vocês assistam até o final e vamos lá! Para começo de conversa, é importante dizer que a Alemanha, assim como o Brasil, é uma república federativa. Então, nós estamos na República Federativa da Alemanha, um território que é dividido por estados. Aqui nós chamamos de Bundesländer. São 16 estados espalhados por todo o território alemão, onde algumas cidades são cidades-estados porque tem um conceito histórico, uma relação com o território alemão diferente, como é o caso de Berlim, o caso de Hamburgo e também de Bremen. Apesar disso, nós temos uma rivalidade muito grande entre o Norte e o Sul e também tendências políticas que podem ser explicadas pela história recente da Alemanha, como vota a antiga Alemanha Oriental, os estados que pertenciam à antiga Alemanha Oriental, como vota a Alemanha no Sul, no Norte, todos esses mapas que eu espero poder analisar com vocês na próxima semana, quando tivermos já os resultados em si das eleições. Mas é importante dizer que, assim como no Brasil, que há as eleições para os governos de cada um dos estados, nós temos isso daqui também na Alemanha, mas acontece de maneira descompassada. Às vezes é junto com a eleição legislativa, muitas outras vezes é espalhado em outros anos. Então o que interessa e o que nós vamos analisar aqui hoje são as eleições legislativas federais, aquelas que elegem o parlamento, o Bundestag, assim chamado em alemão, e que formam um governo, escolhendo o chanceler, que atua como primeiro-ministro, o chefe de governo, e pode determinar vários ministérios e várias políticas públicas para serem implementadas por aqui. Então, na Alemanha, nós temos o Bundespräsident, o presidente da República, que é o chefe de Estado, esse que é eleito por uma assembleia diferente, às vezes com a participação de membros dos próprios estados e também membros do parlamento, mas acaba sendo um voto muito mais simples e que escolhe uma posição que é mais simbólica no seu poder. Obviamente que o presidente da República acaba representando a Alemanha perante outras nações, vai em vários eventos, também é um símbolo de como se fosse o pai da nação, uma questão histórica importante, mas quem determina tudo é o chefe de governo, que é o Bundeskanzler, ou Bundeskanzlerin, se for uma mulher, que como nós já tivemos a anterior de Olaf Scholz agora, que era Angela Merkel. O chefe de governo, então, ele é eleito através do Bundestag de maneira indireta, ou seja, quando você vai na urna, né, quando você vai fazer o seu voto, caso você seja alemão, no próximo domingo, você não vai poder lá escolher se você quer o Friedrich Merz, se você quer a Alice Weidel ou se você quer o Olaf Scholz. Você vai votar no partido, votar nos candidatos distritais e depois, quando uma maioria for formada, aí decidirão pelo presidente daquele partido, né, pelo cabeça de chapa daquela legenda, para ser o chanceler da Alemanha e o chefe de todo o governo, podendo nomear os ministros, podendo também decidir como que o orçamento anual será dividido por cada um dos setores importantes que temos na sociedade, como segurança, educação, como também imigração, tecnologia, política externa, o exército, entre tantos outros setores.
Continuando, quem é o Bundespräsident, o presidente da República atualmente? É Frank-Walter Steinmeier, do Partido Social Democrata, que tem um mandato de 5 anos que finaliza-se apenas em 2027. E o atual chanceler, chefe de governo, é Olaf Scholz, também do Partido Social Democrata, que ficará no cargo, podendo ser reeleito através das eleições de agora, ou também voltar simplesmente a um cargo legislativo comum ou a vida civil comum, caso não seja o vencedor dessas eleições. Eu vou explicar todos os partidos políticos, as suas ideologias mais para frente. O que eu quero explicar para vocês agora, e precisa de um pouco de atenção, é como o chanceler é eleito. É importante a gente dizer que é indiretamente. Eu já disse para vocês que não vai ter o nome ou a cara de cada um desses candidatos que aparecem nas propagandas políticas. Os alemães têm direito a 2 votos. O primeiro deles é um voto distrital. Todo o território alemão é dividido por 299 distritos. Cada um desses distritos, pela votação direta, acaba elegendo um representante, um deputado. Então, isso ajuda também a fiscalização melhor da população. É um sistema que até poderia ser aplicado no Brasil, por exemplo. Ao invés do estado todo de São Paulo escolher 70 deputados e aqueles mais votados no estado são depois enviados a Brasília, cada cidade, cada região metropolitana, mediante a sua população, tem direito a um deputado que depois responde diretamente a esse povo. Acho que é uma ideia muito boa, mas esse é um comentário à parte. Os alemães, então, têm direito a 299 votos diretos, e depois o segundo voto na cédula, ele é para o partido, né, para uma lista partidária que depois vai ser atribuído com a porcentagem que o partido específico fizer em todas as eleições, a eleição nacional. Então vamos supor que os conservadores façam 30% dos votos na eleição nacional. Isso significa que 30% do parlamento deve representar os conservadores, e por isso aqueles votos, os segundos votos, são alocados a uma lista que cada um dos partidos determina com o nome dos seus políticos. Antigamente, a Alemanha não tinha um limite máximo de deputados. Começava com 570, depois foi para 600, até chegar a 720, 730 na última eleição, que estava perdendo completamente a mão, né? Se a gente for pensar quanto que custam os parlamentares, e numa reforma política recente eles estabeleceram um teto. São 630 os deputados que vão representar essa legislatura. 299 eleitos de forma direta, através do voto distrital, e os outros 331, aí, se nós fizermos a matemática, vão ser alocados de acordo com a proporção. Algo interessante de mencionar é que aqui na Alemanha há a cláusula de barreira de 5%. O que é uma cláusula de barreira? Ela impede com que certos partidos ou certas representações políticas cheguem ao parlamento se não alcançarem um determinado limiar. Aqui na Alemanha é de 5%. Então significa, se um partido nacionalmente não fizer pelo menos 5%, ele vai ficar de fora do parlamento e os seus votos vão ser divididos proporcionalmente a todos aqueles que entraram no parlamento. Então, por isso, quando a gente vê as pesquisas que falam, por exemplo, que os conservadores têm 30%, a AfD tem 20%, os sociais-democratas 15%, eles provavelmente terminarão acima disso, porque tem partidos que não vão alcançar a margem dos 5%, e todos esses 2, 3% somados depois vão ser divididos proporcionalmente àqueles que entraram no parlamento, aqueles que estiveram acima dos 5%. Acho que não é tão difícil assim de entender, mas há uma exceção. Caso um partido não alcance 5%, mas consiga eleger de forma direta, através dos distritos, pelo menos 3 deputados, eles também vão estar representados no parlamento. Um exemplo clássico disso foi nas últimas eleições, quando o partido Die Linke, a esquerda, ficou com 4,9% da eleição nacional, portanto estava abaixo da cláusula de barreira de 5%, mas conseguiu em Berlim e em Leipzig eleger conjuntamente 3 distritos, e por isso entrou e acabou sendo representado no parlamento com 30 e tantos deputados, na proporção dos quase 5% do total de cadeiras. Então é um sistema meio maluco, mas é importante vocês saberem. Há 2 votos, o chanceler não é eleito diretamente, precisa-se de uma coalizão depois, ou seja, conseguir pelo menos 50% mais 1 entre os partidos,
e que isso determinará o chefe de governo, o próximo chanceler. Ao longo da história da Alemanha, tivemos já governos absolutos, por exemplo, o governo de Konrad Adenauer, do Partido Social Cristão, né, da União Democrática Cristã, perdão, que é um partido de direita, foi um dos chanceleres mais longevos da Alemanha, logo depois da Segunda Guerra, e ficou governando como um partido único. Depois, em outros momentos, os sociais-democratas se uniram aos liberais ou se uniram aos próprios conservadores, formando governos diferentes. O governo que está acabando era uma coalizão de 3 partidos. A coalizão do semáforo, chamada em alemão a Ampelkoalition, por conta das cores. Aqui as cores dos partidos são muito importantes também, e eu vou explicar isso para vocês ao longo desse vídeo. Era o semáforo porque era liderado pelo vermelho, que é o Partido Social Democrata de esquerda, pelos verdes e pelos liberais amarelos. Então, essa coalizão foi a última, uma coalizão social liberal, e tudo indica que a próxima coalizão não será essa, já que as pesquisas apontam que esses 3 juntos atualmente não estão nem ao menos chegando a 1/3 dos votos totais. Ou seja, vai ser um cenário muito maluco para a gente analisar, mas tudo indica que o chefe da próxima coalizão governista será um conservador, Friedrich Merz. Então, agora que vocês entenderam esse sistema político maluco, eu vou falar um pouco dos partidos políticos alemães. É importante a gente saber que na Alemanha são mais de 40 partidos, só que por conta da cláusula de barreira, só 6 deles estão atualmente representados no parlamento alemão, no Bundestag, com a chance de alguns deles caírem fora nesta votação e um deles voltar, ou pelo menos um partido novo, que é o BSV, chegar a ter assentos no parlamento. Vou explicar isso tudo para vocês de forma bem calma. Vamos então passar os partidos clássicos, vou falar um pouco da ideologia política deles. Ressalto que tudo isso que eu estou falando aqui não é minha própria opinião, mas como os próprios alemães e os cientistas políticos categorizam esses partidos, ou pelo menos o espectro que esses partidos acabam representando. E você tem todo o direito de discordar, por aqui nos comentários, mas estou falando o que é considerado senso comum na Alemanha e não a minha própria opinião. Tá bom? Então vamos lá. Se a gente for observar o partido mais tradicional, é o partido que vai desde a centro-direita até a direita, é a Christlich-Demokratische Union Deutschlands, chamada de CDU, a União Democrática Cristã Alemã. É um partido que tem um viés um pouco mais liberal na economia. Ele acha que o Estado deve intervir pontualmente na economia para tentar diminuir as desigualdades sociais, mas é a favor do livre mercado e que acaba sendo também um partido conservador pela sua base cristã. Isso pode ter mudado, ter se atenuado ao longo dos anos, mas ainda é um partido cristão para todos os efeitos. Em relação às propostas para essas eleições, eu vou passar partido a partido na terceira parte desse vídeo, mais perto do final. Só estou falando onde que se encaixa neste arco político cada um dos partidos. A CDU ela é representada em 15 estados alemães. Aqui na Baviera, onde eu vivo, aquele que atua como partido conservador é a Christliche Soziale Union in Bayern. É como se fosse a mesma versão desse partido, só que aqui na Baviera. Por questões regionais, a CSU, a União Social Cristã, acaba sendo um pouco mais conservadora, mas para todos os efeitos tem políticos tanto da centro-direita quanto da direita, conservadores clássicos representados dentro também. Esses dois partidos juntos formam a Union, assim chamada, né? A União, que é referida muitas vezes nas pesquisas, nos jornais, que é o bloco conservador que nós temos aqui na Alemanha. Por muitos anos, a segunda força política foi o Sozialdemokratische Partei Deutschlands, o Partido Social Democrata Alemão. Um partido que vai desde a centro-esquerda até a esquerda. Um partido que, como o próprio nome diz, segue a vertente da social-democracia, que reconhece o capitalismo como sistema vigente e quer atenuar as suas desigualdades, tendo uma interferência maior na economia e também prezando pelos direitos trabalhistas. O Partido Social Democrata tem uma história trabalhista muito forte, né? Desde o seu surgimento, com movimentos de resistência, isso ainda lá no final do século XIX, começo do século XX, uma cisão com os comunistas. Não vou entrar nesse aspecto, mas é importante saber que por muito tempo e até hoje acaba sendo a principal voz da esquerda. As questões
mais atuais do partido eu vou falar no programa dele, mais pra frente nesse vídeo, mas é importante dizer que essa base trabalhista, que era tão forte antigamente, acabou se perdendo por questões identitárias, o que fez com que parte da classe trabalhadora e classe média abandonasse a SPD ano após ano. Eu esqueci de falar para vocês quais representantes já foram desses partidos no âmbito nacional. Tivemos do CDU dentro do parlamento alemão sendo chanceler, Konrad Adenauer, tivemos Helmut Kohl, que foi o chanceler da reunificação, uma cara muito conhecida, e também Angela Merkel, que foi a primeira e única até agora mulher chanceler da Alemanha. Nos sociais-democratas nós tivemos Willy Brandt, um político também muito forte durante o período da Guerra Fria, por fazer as negociações entre a Alemanha Oriental e Ocidental, até mesmo ganhou um prêmio Nobel da Paz por essa mediação e responsável por grande parte das mudanças educacionais na Alemanha. Também temos Helmut Schmidt, que foi um político muito clássico social-democrata, mas também admirado pelos conservadores, inclusive muitos amigos aqui com os quais eu converso dizem que Helmut Schmidt foi o político do consenso, que todos admiram ele, mesmo não tendo votado nele, e Gerhard Schröder, que foi durante os últimos 20, faz mais de 20 anos, antes de Angela Merkel, além, é claro, do próprio Olaf Scholz atualmente. Então vocês têm um panorama dos dois principais partidos políticos, mas o jogo político na Alemanha não é mais feito só com esses dois, e eu vou explicar agora o porquê. Um partido que por muito tempo também foi a terceira força são os Die Grünen, os Verdes, um partido que vai desde o centro-esquerda até a esquerda também, que nas pautas econômicas acaba sendo um pouco mais liberal em alguns aspectos, mas pela questão da justiça social, pela questão voltada à descarbonização da indústria alemã, muitas vezes é categorizado mais como esquerda. É um partido que surgiu principalmente com os movimentos ambientalistas, ecológicos, nos anos 70 e 80, principalmente para acabar com as indústrias nucleares aqui na Alemanha, né, de energia nuclear, as usinas nucleares, e depois acabaram diversificando a sua própria pauta para também falar para um público mais abrangente, que atualmente acaba incluindo também a juventude de muitas cidades, como Berlim, como é Colônia e como é até mesmo partes de Munique. Outro partido muito importante é a FDP, e não confunda isso com uma sigla feia em português. É a Freie Demokratische Partei, o Partido Democrata Liberal, se assim podemos dizer. Eles são liberais clássicos, né? Usam a cor amarela e são a favor de uma economia mais desburocratizada, com o Estado intervindo quase nunca e também com a pauta dos costumes bastante liberal. Eles são liberais tanto nos costumes quanto também na economia, valorizando a digitalização, todo esse movimento para a Alemanha se desburocratizar, que é algo que eu já comentei para vocês em outro vídeo, e que acabou sendo um partido importante para formar maiorias em alguns momentos históricos, principalmente durante a última eleição, quando eles fizeram cerca aí de 10, 11% e foram cruciais para que Olaf Scholz se tornasse o chanceler do país. A FDP, então, ela estaria colocada mais ou menos do centro até a centro-direita, por conta das pautas econômicas, mas até em alguns momentos pelas pautas de costumes poderia cair um pouco para a centro-esquerda. Mas é um partido bastante centrista, se assim a gente pode dizer. Seguindo, agora vamos para os extremos. Nós temos do lado da extrema esquerda até a esquerda o partido que chama Die Linke, à esquerda. É um partido que vai desde o socialismo democrático até aqueles admiradores do comunismo, que querem a estatização de empresas, que querem também um modelo diferente de taxação dos super ricos, etc. Além do aspecto da política externa ser mais próximo ao bloco euroasiático, né? Se a gente for olhar China, Rússia, a antiga cortina de ferro, se a gente pode dizer, que é um conceito que não existe mais, mas as antigas potências do Oriente em detrimento da OTAN, dos Estados Unidos e da União Europeia. Eles acabam sendo fortes, principalmente em alguns locais da antiga Alemanha Oriental, a DDR, e até hoje estão representados no parlamento, apesar de, na última vez, como eu contei para vocês, ficarem bem lá no limiar para não entrar e ter assentos garantidos no Bundestag. Temos também o partido chamado AfD, Alternative für Deutschland, que tem alas desde a direita até
os ultraconservadores, a extrema-direita, assim chamado pelos alemães. Não sou eu que estou falando isso. E por quê? A AfD nasceu como um partido moderado que rompeu com a União, os conservadores clássicos, mas depois, em algumas pautas, acabou se radicalizando na visão dos alemães, com uma retórica anti-islã, uma retórica anti-imigração e, muitas vezes, uma certa tolerância para o passado nazista da Alemanha, inclusive com alguns membros dentro do Parlamento Europeu que são da AfD não condenando de forma explícita os generais da SS. Essa é uma polêmica muito específica que eu não quero detalhar aqui para vocês, mas para todos os efeitos a AfD é considerado um partido muito nacionalista, que pensa uma Alemanha, como eles falam mesmo, para os alemães primeiro em detrimento dos outros, e tem sido uma força política que cada vez mais cresceu. Nas últimas eleições eles tiveram uma queda de cerca de 3, 4%, mas agora tudo indica que podem ser a segunda força dentro do parlamento alemão e que dificulta bastante a posição dos demais partidos para que possam negociar e formar uma coalizão governista. E a nova incógnita nesse cenário é o BSW, o Bündnis Sarah Wagenknecht. É como se fosse a agremiação da Sarah Wagenknecht, uma que era política da Die Linke, ou seja, uma política da esquerda que acabou rompendo com esse próprio partido para fundar a sua própria legenda. Ela, nos aspectos econômicos, se assemelha bastante com as pautas de esquerda, mais nacionalistas, né, de nacionalizar, estatizar algumas empresas, de ter uma renda mínima universal, mas nas questões dos costumes e da imigração ela é muito mais rígida do que a esquerda, exatamente por isso que acabou se separando. O interessante é que ela conseguiu desmoralizar um pouco a Die Linke e trazer alguns votos para ela, podendo ser uma força nova que surja no parlamento a partir de 2025. Como é um partido novo, nunca foi representado, mas se passar dos 5%, provavelmente estará também em Berlim a partir do mês que vem. Então agora chegamos na terceira parte desse vídeo de 4 partes, onde eu vou falar para vocês as principais propostas de cada um desses partidos e quem é o candidato ou a candidata para se tornar chanceler. Então eu vou pegar 4 critérios, 4 categorias que são importantes e que estão sendo levadas em consideração pelos alemães para escolher o seu próximo chanceler e passar basicamente em cada uma dessas categorias qual que é a ideia da União, da SPD, da AfD, etc. Esses pontos serão economia, imigração, política externa e também a questão dos costumes, a questão da pauta verde também, que é muito polêmica aqui dentro da Alemanha. Então, começando pela União. Na questão econômica, eles pretendem continuar com a industrialização da Alemanha sem punir as tecnologias que a Alemanha tem produzido até agora. Eles acreditam que o livre mercado deva dominar, ao mesmo tempo que o governo tem assim que intervir pontualmente para acabar com certos desequilíbrios que acabam trazendo um ônus para a população mais pobre. Então são favoráveis em todos os casos a um estado de bem-estar social. No aspecto da imigração, eles são favoráveis à integração máxima de todos aqueles que cheguem na Alemanha. Querem sim limitar o número de estrangeiros que cheguem aqui na Alemanha, principalmente o número de pessoas que pedem asilo, os refugiados, já que o sistema já está sobrecarregado com as análises que devem ser feitas neste período ainda de 2025, com cerca de 700 mil pessoas com o status pendente, né? Não são nem refugiados com status garantido e nem pessoas ilegais que devem ser deportadas. Então, resolver essas questões são uma prioridade. Na política externa, eles assumem uma postura bastante pragmática, sendo que a Alemanha, na visão deles, deve continuar tendo uma liderança dentro da União Europeia, econômica e política, deve ser aliada dos Estados Unidos e também deve ser favorável à OTAN, principalmente em suas campanhas de ajuda à Ucrânia. Quando a gente olha a pauta dos costumes, apesar deles não se colocarem veementemente a união de pessoas do mesmo sexo, pela questão do cristianismo, acabam optando por uma pauta mais conservadora, não aderindo às questões da linguagem neutra e também relacionada às diversas identidades de gênero que propõem certas ideologias. O candidato da União é Friedrich Merz, ele que teve muito sucesso
na vida privada, é um homem considerado um milionário, que também tem experiência política e que foi a grande desavença política de Angela Merkel internamente no partido, isso no começo aqui dos anos 2000. Agora ele volta e tenta trazer uma visão mais conservadora para a União, que segundo ele se perdeu um pouco durante os anos da Merkel, que pendeu mais ao centro, até mesmo mais à esquerda em alguns momentos, principalmente na questão da crise dos refugiados de 2015. Então chegamos na SPD. No aspecto econômico, eles são uma espécie de socialistas de mercado. Eles acreditam que o capitalismo deva ter seus pontos negativos diminuídos pela intervenção estatal, principalmente advogando pela redução dos impostos para os mais pobres. Durante muito tempo, eles foram muito próximos aos sindicatos, ao movimento trabalhista dentro da Alemanha, pontualmente ainda são, mas isso acabou se perdendo um pouco, principalmente com a mudança das profissões na era digital. Na questão migratória, eles também são favoráveis agora a uma política um pouco mais severa, mas no passado já advogaram para as portas abertas e também para a concessão de asilo a quase todos aqueles que peçam asilo político na Alemanha. Exatamente por essa política não ser muito popular, que o chanceler Olaf Scholz e agora o seu próprio programa de governo prevê mudanças nessa questão, sendo mais rígido no controle fronteiriço. Na questão da política externa, também assume uma posição pragmática e pró-ocidental, sendo favorável à OTAN, à União Europeia, ao euro, às relações transatlânticas com os Estados Unidos e também ajuda militar à Ucrânia. Na pauta dos costumes, acabam sendo mais liberais, mais progressistas, favoráveis a todas as questões relacionadas à identidade de gênero e também às questões de linguagem que surgiram durante os últimos anos. O candidato para a chapa social-democrata é o próprio chanceler Olaf Scholz, que tenta a reeleição. Apesar de ser um nome pouco popular, muitos acreditam que talvez essa seja a melhor alternativa para uma eleição já perdida do que queimar, do que usar um nome bom nesse momento, que acabaria sendo de Boris Pistorius, o ministro da Defesa, que acaba sendo um social-democrata mais clássico, como das antigas, e que pode ter chance de fazer uma boa oposição desta vez, segundo os próprios sociais-democratas, e conseguir a próxima eleição se tornar o chanceler da Alemanha. Chegando nos verdes, vemos que na questão econômica eles também são favoráveis a um livre mercado, mas com intervenções estatais necessárias, principalmente para impedir com que haja a deterioração do meio ambiente ou mais emissões de carbono. São a favor, como eu falei para vocês, da descarbonização da economia alemã, principalmente empurrando esta pauta verde, seja nos aquecimentos das casas, seja nos carros elétricos, seja em tantas outras questões relacionadas à energia. Nós vemos que na questão migratória eles são favoráveis a uma abertura maior das fronteiras, talvez como a SPD também agora tem adotado uma postura um pouco mais rigorosa, mas historicamente são favoráveis à concessão de asilo, uma imigração aberta e inclusiva a todos aqueles que necessitem ou pelo menos que peçam este asilo à Alemanha. Na política externa, também uma postura pragmática pró-ocidental, pró-União Europeia, Euro, OTAN, Estados Unidos e também ajuda da Ucrânia. Vale dizer que a atual ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, ela inclusive foi uma das vozes mais fortes dentro da Europa contra o governo de Vladimir Putin e a favor do governo ucraniano durante os últimos anos. Na pauta dos costumes acabam sendo bastante progressistas, bastante liberais, seja nas questões relacionadas à religião, seja as questões relacionadas à identidade de gênero, sexualidade, etc. O candidato para se tornar chanceler pelo Partido Verde é Robert Habeck, o atual ministro das Finanças e que também fez parte do governo de Olaf Scholz, ele que também tem experiência na vida pública e acaba muitas vezes trazendo uma visão um pouco mais jovem, mais descontraída para o discurso político, principalmente pautando a sua retórica nas questões ambientais. Eis que chegamos à FDP, os liberais, que na pauta econômica, como o próprio nome já diz, são liberais, ou até mesmo advogam pelo neoliberalismo, a intervenção mínima na economia, também com que o Estado alemão seja menos inchado, ou seja, uma política maior de austeridade, de controle de gastos, e
também modificar um pouco as questões tributárias para todo mundo. Eles acreditam que todos os alemães deveriam pagar menos impostos. Nas questões migratórias, a posição mudou muito ao longo dos anos. Inicialmente eram também favoráveis às fronteiras abertas, a uma política inclusiva para todos aqueles que precisam, mas durante os últimos anos também são mais restritivos, pelo menos no seu discurso, sendo esse também um dos motivos que fez com que a coalizão caísse. Não o único motivo, mas essa era uma divergência entre os liberais e os sociais-democratas ou os verdes nas questões migratórias, que segundo o próprio candidato a chanceler do partido, Christian Lindner, é um ponto a ser revisitado. Na política externa, também uma mesma postura pró-ocidental, OTAN, União Europeia, ajudando a Ucrânia, acreditando que a Alemanha não deveria se aliar ideologicamente com autocracias ou ditaduras por conta da sua própria tradição democrática pós-Segunda Guerra Mundial. Nas questões dos costumes, acaba sendo liberal também, assim como os verdes ou como os sociais-democratas, achando que o Estado e a sociedade como um todo não devam intervir individualmente nas escolhas individuais das pessoas, seja nas questões de sexualidade, de gênero, de religião, etc. E aí, chegando na parte da Die Linke, da esquerda, que tem uma visão econômica que privilegia as nacionalizações de empresas, a estatização de empresas, uma intervenção bastante clara do Estado na economia para corrigir os desequilíbrios e também para fazer com que todo o processo econômico, na visão deles, aconteça de forma mais justa. Eles são favoráveis, portanto, a uma política que muitas vezes chegue mais próximo a uma independência monetária, né? Uma soberania monetária. Não falam tão abertamente mais contra o euro, mas já foram antigamente contra também a moeda única europeia. Na política de imigração, aí também são favoráveis a uma política aberta, inclusiva para todos, sem um controle rígido das fronteiras. Na política externa, são bastante críticos à postura pró-OTAN, pró-Estados Unidos, pró-União Europeia e pró-Ucrânia, acreditando que os alemães deveriam diversificar o seu portfólio diplomático, se assim podemos dizer, também fazendo alianças pontuais com outros países, sobretudo a Rússia e a China. Na pauta dos costumes, acabam sendo bastante liberais também, a favor de todas as questões relacionadas a gênero, sexualidade, também a pouca religiosidade na sociedade e a cultura também, digamos assim, pós-moderna, que não seja tão relacionada à tradição judaico-cristã dentro do continente europeu. Os candidatos para se tornar chanceler são dois, um homem e uma mulher, o Jan van Aken e também a Heidi Heicheneck, que esperam poder alcançar o cargo de chefia de governo, por mais que isso seja improvável de acordo com as últimas pesquisas. Eis que chegamos à AfD. Do aspecto da economia, é um partido também mais nacionalista, voltado para a indústria nacional e também que advoga por um controle maior do Estado na economia quando necessário para o bem da população, segundo o que eles dizem no seu próprio programa de governo. Portanto, uma economia liberal mais controlada. Se nós olharmos do aspecto da imigração, aí são veementemente contra todas as políticas atuais, são favoráveis ao fechamento das fronteiras, uma reavaliação do sistema de asilo político concedido dentro da Alemanha e também favoráveis a deportações mais rápidas, com grande parte da população ilegal que esteja dentro da Alemanha. Na política externa também são críticos à União Europeia, ao euro, já advogaram no passado, até uma ala ainda advoga pela soberania monetária para sair da zona do euro, são críticos à OTAN, à ajuda à Ucrânia e advogam também por uma plataforma euroasiática, na qual a Alemanha deveria também se aproximar da Rússia e da China, pensando nos seus interesses estratégicos e econômicos para o futuro. Nas questões relacionadas aos costumes, a AfD acaba se colocando de um lado bastante conservador contra as ideologias relacionadas à liberdade de gênero, as questões que buscam também a diversidade religiosa dentro da Alemanha e, sobretudo, no que diz respeito à mudança da cultura alemã, assim como a conhecemos atualmente.
A candidata para se tornar chanceler é Alice Weidel, ela que também ganhou notoriedade durante os últimos meses, fazendo entrevistas com Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo. E um ponto que é interessante mencionar, apesar de ser líder de um partido muito conservador, até chamado por alguns de extrema-direita, ela é assumidamente lésbica e casada com uma outra mulher do Sri Lanka, onde vivem na Suíça. Então, um perfil que muitos eleitores falam que é totalmente diferente do que aquilo que a plataforma do partido advoga. E por último, mas não menos importante, temos o BSW, o Bündnis Sarah Wagenknecht, que no aspecto econômico também é bastante nacionalista, buscando uma intervenção na economia sempre que necessário para acabar com as desigualdades sociais, também muito próximo dos movimentos sindicais ou trabalhistas, é pelo menos isso que o partido pretende fazer, e acabar muitas vezes regulamentando mais a economia em pontos onde ela é desregulamentada na visão desta legenda. Na política de imigração, aí a gente vê que é um ponto diferente de outros partidos de esquerda. O BSW é favorável à integração daqueles que já estão aqui e à diminuição do número de pessoas entrando na Alemanha, com controle mais rígido nas fronteiras. Uma postura que muitos assemelham com aquela pregada também pela AfD ou pelos conservadores e que os diferencia de um partido de esquerda clássico, como era antigamente Sarah Wagenknecht junto com a Die Linke. Nas questões relacionadas à política externa, também são críticos ao apoio alemão à Ucrânia, são críticos à postura que a OTAN tem adotado durante os últimos anos e advogam por uma diversificação, como eu disse, do portfólio diplomático, principalmente com nações do Oriente, incluindo a Rússia e a China. Nas pautas dos costumes, eles falam que todos devem ter a liberdade para fazer suas próprias escolhas, mas por questões históricas acabam ocupando uma posição mais conservadora também em relação à linguagem neutra, às questões de gênero e também à mudança cultural dentro da Alemanha. Por esse e por outros motivos que muitos falam que o BSW se assemelha com uma pauta relativamente soviética, já que na União Soviética o partido, de maneira geral, ele advogava por controlar a economia, tudo bastante centralizado, mas era bastante rígido nas suas fronteiras e na conduta das pessoas dentro da sociedade, sem muitas liberdades de escolha nessas questões tão específicas. Então, como vocês podem ver, o perfil de cada um dos partidos ele é bastante diverso e isso vai determinar o futuro da Alemanha. Como eu disse para vocês, provavelmente nós teremos um governo de coalizão. É muito pouco provável, ou quase impossível, eu até diria, que qualquer partido faça a maioria absoluta, mais de 50% dos votos, e possa governar sozinho. Durante todas as últimas legislaturas, o governo sempre tem tido a dificuldade, muitas vezes, de formar uma coalizão imediatamente. A última coalizão, eu falei para vocês, foi essa do semáforo, né? Dos sociais-democratas, verdes e os amarelos, que são os liberais. Mas agora, nas últimas pesquisas, esses três partidos pontuam na faixa de apenas 33%, os três juntos. Ou seja, a possibilidade da permanência dessa coalizão ela é muito, muito baixa, e muitos até consideram que a FDP, os liberais, possam até sair do parlamento, ou seja, nem chegar a ter cadeiras por estarem abaixo dos 5% necessários da cláusula de barreira. De acordo com as últimas pesquisas, e falo isso de acordo com aquilo que li no dia 21 de fevereiro de 2023, os conservadores pontuam acima dos 30 pontos, na faixa de 30% a 31%, enquanto a AfD é a segunda força com 20% a 21%. Os sociais-democratas na faixa aí dos 14% a 16%, dependendo do instituto de pesquisa, enquanto que os verdes estão lá também na faixa dos 13% a 14%. O Die Linke teve uma subida bastante expressiva durante os últimos dias, está lá na faixa dos 7% e 8%. Muitos acreditavam que poderiam ficar até de fora, ter a mesma dificuldade nas últimas eleições, enquanto que a FDP e o BSW, o Bündnis Sarah Wagenknecht, ficam por volta também dos 4%, 5%, com a sua possibilidade de entrar no parlamento ameaçada. Vale dizer que todos os outros partidos
conjuntamente estão aí na faixa dos 5%, 6%, então esses 6%, conjuntamente com aqueles que estiverem abaixo dos 5%, serão redistribuídos para todos, então provavelmente aí a União não fica com 31, mas fique com 33, 34, a FD não fique com 20, 21, fique com 22, 23, SPD em vez de 15, fique com 17 e por aí vai fazendo a proporção, dividindo por todos os partidos. A coalizão que eu acho que é mais provável de acontecer seria entre os conservadores com os verdes, que provavelmente tem maiores convergências no aspecto econômico, mas a pauta migratória aí seria determinada pelos conservadores fechando as fronteiras ou restringindo mais as fronteiras. Outra possibilidade seria dos conservadores com os sociais-democratas, o que no passado chamavam de GroKo, né? Grosse Coalition, a grande coalizão, quando os dois partidos eram os dois principais. Atualmente não se trata mais dos dois principais, mas poderia acontecer também caso Olaf Scholz buscasse esse caminho, por mais improvável que seja. Em relação à união das duas direitas, a direita da União e a ultradireita, a extrema-direita da AfD, isso é pouco provável de acontecer, já que existe uma espécie de cordão sanitário criado pelos partidos tradicionais alemães de não fazer alianças com a AfD no aspecto nacional, ou seja, é pouco provável também que haja qualquer união entre todos os partidos de direita, mas majoritariamente o alemão votará para a direita nessa eleição 2025, pelo menos analisando os dados que eu tenho em mãos. Os alemães estão sim muito preocupados com a economia, o país não vai muito bem na questão da inflação, a imigração, eu já falei para vocês em outros vídeos, é uma questão extremamente complexa e que deteriorou sim as cidades alemãs, encareceu os aluguéis, transformou algumas cidades em cidades perigosas, com muitos guetos de determinadas etnias e, portanto, a população busca mudanças. Muitas vezes essas mudanças não são acertadas ou são radicais na visão de muitos, mas sendo um país democrático, cada um tem a liberdade para escolher aquilo que achar melhor para a sua nação. Eu sou cidadão europeu, mas não sou cidadão alemão, então eu voto para a prefeitura de Munique, mas não voto nas eleições legislativas. Mas como sou um imigrante, uma pessoa que vive aqui no país há tanto tempo, me interesso por esse tema e vou ficar feliz em saber também a opinião de vocês sobre todas essas questões trazidas, se vocês gostaram do sistema, se acham que o voto distrital seria uma opção para o Brasil, em quem vocês votariam, enfim, qual vocês acham que é a coalizão mais plausível de acontecer, tudo isso coloca aqui nos comentários, vou ficar feliz. Também, na semana que vem, voltarei com um vídeo trazendo a análise dos resultados por região, por partido, até por faixa etária. É interessante a gente ver muitos jovens escolhendo a direita, contrariando aquela mentalidade que o jovem sempre vota nos partidos progressistas. Então é algo interessante para a gente trazer aqui no diálogo democrático desse canal também para vocês. A todos aqueles que ficaram até o final desse vídeo, meu muito obrigado de coração. Nos vemos nos próximos vídeos de viagem e de geopolítica. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.